primeiro, parabéns por trazer à luz uma temática tão importante. Quando a gente fala de educação, a gente tem múltiplas opiniões dentro desse processo. E aí eu sempre trago à luz muito do que, tecnicamente falando, é para ser feito, muito ainda mais do que a minha opinião pessoal dentro do processo. Porque a gente acaba tendo nossas opiniões pessoais. Mas eu estou 20 anos na docência, então assim, a gente aprende a ser técnico. A olhar com um olhar técnico dentro do processo. Eu fui gestor por um bom tempo e o Educador Nota 10 é fruto da gestão. Eu era gestor de uma escola dentro do bairro da União, então assim, dentro do seio de uma área vermelha, e que a gente conseguiu trabalhar e ter resultados positivos dentro desse processo. Infelizmente, historicamente falando, como professor de história, a gente não tem como fazer o passeio histórico do meu tempo. Na história a gente chama isso de anacronismo. Isso quer dizer, a gente não pode olhar o passado com a luz do atual, porque senão seria muito fácil. Sim. Hoje nós temos um grande problema, dentre tantos: a tecnologia. A tecnologia, que é a grande aliada, ela é um grande problema. A maioria dos jovens hoje, a gente culpa os jovens por esse processo de imediatismo, mas nós, pais, é que fomentamos esse processo. Porque nossa geração não tinha tecnologia, e o que a gente fazia? Corria atrás, batalhava, lia, ia para a biblioteca. Então a gente tinha as dificuldades impostas pelo nosso tempo. Hoje, a tecnologia trouxe facilidades. E essas facilidades fazem com que os jovens tenham muito tempo ocioso para pensar besteiras. Fora isso, a tecnologia, novamente, traz à tona o que a gente pensa do cancelamento, da não aceitação, das frustrações, da busca incessante de likes, de visualizações, de números de seguidores. Tudo isso faz com que esse jovem seja movido para ser um influencer digital. O sonho do cara é ser influencer, e ele vai fazer o que for necessário para ser, seja para o bem ou para o mal. Seja para o mal. Então, o reflexo do que a gente está vendo hoje, dessa gritante violência na escola, nada mais é do que um resultado da terra sem lei que se tornaram as redes sociais. Então, assim, o grande problema, como eu comentei quando vocês estiveram lá no meu programa, os pais precisam trabalhar muito para custear uma vida tão cara que está hoje, com contas que não se conseguem pagar, a cesta básica tão cara. Eles têm que trabalhar, e os filhos estão sendo criados por quem? Babá, empregada. Pela internet. Pela internet. A criança chora, o que o pai faz? Dá o celular. Dá o celular. O menino faz birra, o que o pai faz? Dá o celular. Então, assim, não é o pai e a mãe que está criando mais esse menino, a internet. Sim, a internet. O que esse menino está vendo? Qual é o canal que ele está vendo? O que aquele influencer, aquele youtuber que está lá fazendo vídeo fala pro filho? O pai nem sabe. Exatamente. Os bonecos que estão, na sua grande maioria, incentivando a violência, instigando, porque nós tínhamos os nossos jogos. Os nossos jogos eram violentos, mas nenhum instigava você aí. Só que a partir do momento que você está passando horas na frente da internet, vendo isso constantemente, aquilo fica intrínseco no teu cérebro e tu começa a confundir a realidade com o virtual. Entendeu? Perfeito. A maioria dos ataques tem como culpabilidade o virtual. Então, assim, hoje, o grande boom e a discussão que a gente faz dentro da academia e dentro da parte técnica é que a falta de participação dos pais no processo, a falta de acompanhamento psicológico e de assistência social dentro das escolas, uma formação de qualidade, um investimento na educação com um salário melhor para o professor, condições melhores de trabalho, tudo isso reflete nisso. Muitos pais jovens também, sem preparo, né? Acho que nem sempre, Paulo. Às vezes, os nossos pais, quando nos tiveram, tinham 15, 16 anos e conseguiram ter maturidade para nos educar. Hoje, o que falta é isso. Eu concordo, Paulo. Maturidade é o que falta. Porque a pessoa, ela olha só para os problemas.
Ah, eu tô sem trabalho. Sem trabalho eu tô sem dinheiro. Mas eu posso correr um bico, eu posso fazer capinar o quintal. O pessoal fala isso, aí o cara, porra, mas eu vou capinar o quintal, é muito humilhante. Não, eu vou correr atrás. Então, assim, hoje a pessoa ela pensa muito mais no problema do que nas soluções. Eu sou filho da dona Zilda, que era merendeira de escola. Mano, nunca faltou nada porque ela corria atrás. Ela não tinha tempo de pensar nos problemas, que ela estava muito ocupada trabalhando. Então era muito disso. Mas eu tive mentalidade para, mesmo tendo que me educar, porque a mamãe passava muito mais tempo trabalhando do que comigo. Do que te educando. Eu ia trabalhando, ajudando ela nos afazeres de casa. Ela chegava, estava tudo pronto, a louça estava lavada, o pátio estava varrido, eu estava tudo organizado. E não tivesse pronto, entendeu? Não. Que tinha um porque psicólogo pra falar contigo. A gente tinha um acordo. Ela tava fazendo a parte dela e eu tava fazendo a minha. Hoje o jovem ele não consegue entender a parte disso. Mas ela tinha um psicólogo lá, né? Debaixo da cama, né? Não, eu acho que eu nunca, assim, nunca precisei, mas tem a situação da correção. Antes era uma coisa tranquila. A gente não pode confundir correção com agressão, né? O espancamento. A correção, ela não humilha. A correção, ela não... Corrige, o nome tá dizendo. Ela te corrige. Infelizmente, algumas pessoas usam a correção para humilhar, para agredir, para violar. Espancar. Isso é problemático, eu sou totalmente contra. Mas eu corrijo. Mas eu corrijo falando rispidamente, sendo efusivo. Eu corrijo meus filhos, entendeu? Assim como a gente tem que fazer. Hoje falta muito da correção. Entendeu? Hoje, o pai prefere espancar. Dá trabalho corrigir, dá trabalho conversar. Tem muito pai que não dialoga. Eu falei para meus alunos essa semana. Tem pai e mãe que não ensina o filho a tomar banho. Por isso que o menino vai com CC para aula. É verdade. Entendeu? É verdade. Básico. Ensinar piolho. O menino a lavar as suas partes. Não ensina. Piolho. Coisa que a mamãe dizia, que a avó sentava todo mundo e ensinava a lavar a calcinha. Entendeu? Básico, falta diálogo, falta acompanhamento dos pais. Então, nós precisamos entender. Esse problema social da violência nas escolas, ele não é de hoje e não terminará. Mas a gente precisa dialogar para que os jovens entendam que a escola não é uma terra sem lei. Que o professor, ele é um aliado e ele merece respeito, ele é teu parceiro de trabalho. Hoje, o aluno olha para o professor como inimigo e isso tem que acabar.